obrigado, Diogo, nosso secretário regional da SPPC, bem como a nossa vice-presidente, que está na primeira fila, professora Francilene Garcia, aqui da Universidade Federal de Campina Grande, nosso secretário-geral, Cláudio Linhares, aqui do lado da Universidade Federal do Ceará. Agradeço àqueles que organizaram o evento, como Cassiano, que está lá no público, no fundo, Alexei Vilas Boas, que está aqui do lado, e também cumprimento na mesa o Marcelo e o Elber. Bom, boa noite a todas e todos. O tema dessa palestra vai ser Ciência, Ética e Democracia. A ideia é mostrar que a associação tem esses temas, esses tópicos tão importantes, tão valiosos e que em nosso tempo estão sob séria ameaça. Nós passamos 4 anos em que a ciência foi alvejada por toda a forma do governo que tivemos, que tentou desmerecê-la, reduziu verbas, cortou bolsas numa multidão de alunos, promoveu a intervenção federal em várias universidades, nomeando o nome que tivesse menos apoio na comunidade, o nome que tivesse menos prestígio. Então, tudo isso, digamos, nesse momento acabou, mas nós temos que garantir que não volte. Temos que garantir também a ética. A ética está muito associada ao respeito ao outro. Nós tivemos 4 anos, no meio dos quais houve uma pandemia cruel, que obviamente não é culpa de ninguém em especial, mas o Brasil perdeu 700 mil vidas. No mundo todo, que tem 8 bilhões de habitantes, morreram 7 milhões de pessoas. Isso é menos de uma pessoa a cada 1000. No Brasil, com 203 milhões, deveríamos ter perdido algo como 180 mil vidas. Perdemos 700 mil. 520 mil vidas foram perdidas acima da média mundial. Por quê? Justamente por uma atitude antiética, que foi a de boicotar o distanciamento físico, boicotar a vacinação, boicotar os cuidados de saúde. E o respeito à vida alheia é um dos pontos básicos da ética. Então, e finalmente, a causa democrática também está sob ameaça. Nas últimas décadas, nós tivemos um avanço notável. Na década de 1980, as ditaduras de direita da América Latina caíam. No final da mesma década, as ditaduras comunistas da Europa Oriental desabaram. Isso tudo fez que a democracia passasse a ser um regime no qual vivia mais de metade da população mundial. Primeira vez na história. Então, um avanço significativo. E, no entanto, desde a crise econômica de 2008, 2009, nós vivemos um grande recuo da causa democrática. Nos Estados Unidos e no Brasil foram eleitos presidentes que eram contra os valores democráticos. Governos antidemocráticos vigoram ainda na Itália, na Hungria, na Polônia, como na Índia, na Rússia e na China. Tudo isso é extremamente preocupante e nos coloca um desafio muito grande. Então, nesses 3 temas eu vou tratar na ordem, começando pela ciência. O que nós chamamos de ciência tem a ver com um nome que veio desde os gregos e romanos. Ciência vem do verbo latino scio, S-C-I-O, quer dizer simplesmente eu sei. Então, ciência originalmente é saber. Existe ciência na Grécia, mas não é ciência como entendemos hoje. Na Grécia, basicamente, o que temos como ciência, que nos foi legado, da ciência grega, o que permanece é essencialmente a geometria, que data mais ou menos de 300 a.C., e que vai ser entendida modernamente mais como uma linguagem do que como uma ciência. Porque a geometria não descreve o mundo. A geometria não é uma ciência que explica como funciona o mundo. É uma linguagem que nos permite lidar com o mundo, uma linguagem extremamente sofisticada e que permite um nível de certeza muito grande, justamente porque não se refere a nada fora dela. Vocês veem, os matemáticos lidam com o mundo deles, é um mundo, muitos dizem, abstrato. A geometria vai ficar uns 2000 anos, mais ou menos, relegada, até que por volta de 1600 ela é retomada com muito vigor no início da ciência moderna. E para que vai servir a geometria? Vai servir essencialmente para montar o raciocínio das diversas ciências. A física vai ser montada com uma linguagem geométrica. A ética, por Spinoza, a filosofia política, a teoria política, por Thomas Hobbes, eles vão tentar fazê-la no modo da geometria. Isso quer dizer uma demonstração muito precisa do específico.
Isso fica ainda mais claro se nós recorrermos a um preceito medieval, por volta do ano 1300, do filósofo inglês Guilherme de Ockham, que é o autor da assim chamada Navalha de Ockham. A Navalha de Ockham quer dizer tudo numa demonstração que seja desnecessário deve ser cortado dela como se fosse uma navalha. Vou dar um exemplo. Todos os homens são mortais. Sócrates é um homem. Sócrates tem bigode. Sócrates é mortal. Sócrates tem bigode é absolutamente irrelevante para essa demonstração. Então você corta. Isso vale, claro, esse exemplo é um exemplo óbvio, ridículo, mas há muitos casos, muita coisa que entra no meio da demonstração, algo que é desnecessário e que deve ser tirado. Então o Champetier vai permitir não apenas uma elegância na demonstração, mas uma sequência meditativa qualificada. Ao mesmo tempo, esses cientistas que abrem a modernidade, eles vão à escuta, inclusive das pessoas simples. Francis Bacon, primeiro-ministro da Inglaterra, Lorde e tudo, vai aos portos ingleses escutar os pilotos, os navegantes, e perguntar como que vocês veem o céu no hemisfério sul, como que estão as estrelas, de que maneira tudo isso fica. E aí, escutando esses homens mecânicos, como se diz em inglês, mechanical man, ele adquire todo um conjunto de informações que ele vai trabalhar para entender como que é o mundo. A física vai surgir muito dessas observações e muito dela vai se dever a esse conjunto de observações empíricas, isto é, da experiência, organizados por uma linguagem científica rigorosa, que é a linguagem da geometria. E com isso nós temos uma ciência que vai ter também um outro grande diferencial em relação à ciência grega e medieval. Indo rapidamente para a Idade Média, a Idade Média dá muita importância a uma ciência que é contemplativa, trata-se de olhar o mundo, não de interferir sobre o mundo. A ciência moderna, ela visa nos fazer senhores e donos da natureza. Essa frase é do filósofo René Descartes. Ela entende também que knowledge is power, o conhecimento é poder. Essa frase é de Francis Bacon. Na Idade Média não temos isso. O que se pretende, por exemplo, com a astronomia medieval? Em boa medida é contemplar os astros, é ver neles as regularidades eternas, uma inteligência superior de Deus à obra, e também, e é interessante que isso vai bater um pouco na geometria, ver proporções que permitem música. Há uma passagem que eu gosto muito na biografia de um santo medieval, o bispo Gregório, da cidade francesa de Tours, em que Gregório, quando ele morre, ele relata a morte de alguém na diocese dele, diz que quando ele morreu, ouviu-se na cidade de Tours um concerto maravilhoso nos céus. O que é essa música maravilhosa? É o atrito das esferas pelas quais andam os astros, pelo que os astros percorrem, o atrito de uma esfera com outra. É uma música que nós não escutamos, é inaudível para nós. Então, naquela noite, Deus proporcionou, em homenagem àquele santo homem que estava morrendo, um concerto celestial, literalmente celestial, um concerto divino. Vocês veem então, nada disso tem aplicação prática nenhuma, é apenas uma observação dos planetas, e como aqui vários são de astronomia ou entre os astros, então é fácil perceber a importância que tudo isso tem no conhecimento dos astros e como ao mesmo tempo esse conhecimento não produz nenhum efeito prático. Quem procura efeitos práticos na Idade Média é muito mais a alquimia. Então a ciência moderna, vai dizer um estudioso que eu gosto muito, Francis Yates, a ciência moderna talvez seja mais filha da alquimia do que da ciência medieval. E a alquimia, sim, vai tentar mexer no mundo, quando ela procura, por exemplo, a pedra filosofal, transformar outro metal, outro objeto em ouro, ela está procurando mudar as coisas, fazendo os donos do mundo. E é isso que as ciências modernas vão fazer. Física, química, biologia e mesmo as ciências humanas têm uma importância muito grande que vai além do mero deleite, do mero prazer, conhecer pelo prazer de conhecer da torre de marfim. Ao contrário, há uma ideia muito forte de interferir no mundo. É o que a gente vê hoje. A gente vê que o desenvolvimento econômico é extremamente devedor da ciência. Foi uma batalha que a gente travou, a SBPC e outras entidades travamos no governo passado, e sabotavam a ciência
ao mesmo tempo que dizia pretender um desenvolvimento econômico. E para o desenvolvimento econômico, ele achava que bastava arrochar trabalhador e sabotar o meio ambiente. Ao passo que, hoje, justamente, um meio ambiente saudável passa a ser um fator importante para o desenvolvimento, inclusive econômico. E, além do desenvolvimento econômico, temos o social. Para o desenvolvimento social, se para o econômico as ciências exatas e biológicas são decisivas, para o desenvolvimento social as ciências humanas têm muito a dizer. Tem muito a dizer, por exemplo, sobre a produção da pobreza. Esse é um ponto em que o Brasil tem uma história, infelizmente, de sucesso. O Brasil é um país extremamente capaz de gerar pobreza. Vejam, a pobreza não é um resto, não é um resíduo do passado. A pobreza é algo que a sociedade brasileira, ao longo dos séculos da colonização e depois da independência, sempre excludente, ela foi engendrando. Então, nós temos uma miséria, fome, tudo isso não é por acaso. O Brasil saiu com muito trabalho do mapa da fome há 10 anos, mas foi devolvido ao mapa da fome. Não foi devolvido por acaso, foi devolvido por políticas sólidas de devolução do Brasil à fome. Então, a ciência hoje está muito próxima de valores, de como melhorar a vida das pessoas. Vejam, no século passado era muito comum se entender que a principal ciência, a principal descoberta científica teria sido a energia nuclear e com ela a bomba atômica. Ou seja, ciência vinculada ao Pentágono, vinculada à guerra, vinculada à morte violenta. Com o passar do tempo, hoje provavelmente a gente diria que a descoberta do DNA, os avanços na área de saúde, são os principais legados da ciência do século passado. Isso é fácil de ver. Eu creio que todo mundo conhece pessoas que morreram cedo, crianças que morreram cedo. Na minha família, por exemplo, do lado do meu pai, meu avô teve 12 filhos, 6 morreram com em torno de 1 ano de idade. Do lado da minha mãe, foram 4 filhas, todas sobreviveram. Detalhe, meu avô materno era farmacêutico. Provavelmente isso ajudou muito na preservação da vida da minha mãe e das minhas tias. Do lado do meu pai, eu tenho então 6 tios que morreram muito cedo, com 1 ano de idade. Isso é muito frequente. Hoje diminuiu-se extraordinariamente, graças à área de saúde pública, graças ao saneamento básico, graças à melhora da alimentação, o que faz também que os mais jovens sejam, inclusive, mais altos do que seus pais. É muito comum um jovem ser mais alto, ser a pessoa mais alta da família. Tudo isso tem a ver com mais saúde, e tudo isso foi conseguido. A expectativa de vida em 1900, para quem nascesse no Brasil, na Inglaterra, nos Estados Unidos, era em torno de 40 anos. Quem nascesse em 1900 se previa que morria em 1940. Uma boa média, né? Uns morriam antes, outros depois. Hoje, a expectativa do mundo afora está de 75 a 85. Acho que o recorde é Macau, a ex-colônia portuguesa, que está com uns 85. Mas vamos dizer, isso é expectativa de quem está nascendo, não é para nós é menor. Mas de qualquer forma, lembre que é uma média, quem se cuidar passa desse número. Então, tudo isso daí é efeito da ciência. E nós temos que pensar como isso tudo traz efeitos. E ao mesmo tempo ter um trabalho interdisciplinar. Se eu pegar somente as ciências agrárias, eu sou capaz de fazer aumentar muito o agronegócio, mas junto com a redução do custo dos alimentos, que é uma coisa positiva, é possível que esses alimentos estejam carregados de agrotóxicos, e é evidente, em muitos casos, que a expansão do agronegócio vai gerar um êxito rural gigantesco. Então, o que acontece? Aumenta a produtividade no campo, pessoas do campo são enxotadas para as cidades. Cidades, então, são estressadas por uma população que requer ruas, calçamento, bueiros, canalização da água, canalização do esgoto, luz, gás, tudo isso que a gente sabe que tem. E essas pessoas expulsas do campo também têm um estresse muito grande, porque perdem os referenciais de vida e vão muitas vezes trabalhar nas condições mais precárias na cidade grande. Então, a ciência dá uma contribuição muito grande para a vida hoje, mas é muito importante que o discurso da ciência seja interdisciplinar. Quer dizer, nós não podemos fazer ciências agrárias sem atenção ao meio ambiente e sem atenção à dimensão social disso. Isso vale para outras ciências também.
Todas ganham com diálogo, com projetos interdisciplinares, e qualquer projeto econômico ganha com o uso da ciência. Ética. A ética, durante muito tempo, foi entendida como subordinada à salvação da alma ou à danação da alma. Então, até recentemente, aliás, para muitas pessoas ainda hoje, o ateu não é uma pessoa confiável. Porque se você não tem medo de ir para o inferno, você não vai agir bem. Veja a suposição disso, o pressuposto. O pressuposto é que as pessoas só vão agir bem, só vão fazer a coisa certa por medo ao castigo. Se não for o medo do castigo, ninguém age bem. E o castigo que a gente tem que ter medo é um castigo inexorável, inevitável, eterno. É o castigo por aquele que vê tudo, por Deus. Então, não é o castigo da lei, simplesmente, aqui não é o castigo da justiça, da polícia. É um castigo de um ser onisciente, onipotente, onividente. Então, esse ser é que faria que as pessoas fossem todas éticas. Faz alguns séculos, ocorre um fenômeno interessante que um historiador inglês que eu estudei, estou apresentando a minha tese, para me foge o nome dele, mas ele chamou a decadência do inferno no século XVII e XVIII. Que é um fenômeno que vai acontecer. O inferno vai decaindo. Hoje mesmo muita gente que tem religião não acredita mais no inferno. Ou vê o inferno como algo, uma metáfora deles. Na verdade, muita gente nem acredita mais na vida eterna. E uma das críticas que alguns ateus fazem às religiões é que se houvesse vida eterna mesmo, as pessoas ficariam muito felizes de morrer, porque estariam indo para uma vida melhor. Mas seja como for, com todo o respeito a tudo isso, o fato é que nós temos cada vez mais uma ética que não se preocupa mais com o castigo, para a qual a ideia correta é ser ético é fazer algo certo, independentemente da punição ou da recompensa. Esse é um ponto que está crescendo e que eu acho muito importante. Se nós só fizermos a coisa certa em função do castigo ou da recompensa, nós não estaremos sendo éticos. Um exemplo banal. Todos nós, pelo menos aqueles que guiamos carros, temos uma preocupação com os famosos pontos na carteira, além da própria multa em dinheiro. Bom, há várias razões para guiar corretamente o meu carro. Uma delas pode ser o medo dos pontos na carteira, de ficar sem poder guiar um mês ou 6 meses, já aconteceu comigo. Outra pode ser o da multa, né, que é enfim, dependendo da pessoa, a multa é pior ou melhor, ou menos grave do que os pontos na carteira. Agora, se eu fizer as coisas corretamente, porque eu tenho medo, eu não estou agindo de maneira ética. Eu girei de maneira ética se eu guiar corretamente, porque eu acho que isso é correto. Ou seja, não ultrapasso a velocidade, não paro o carro na faixa de pedestre, deixo o pedestre passar, não porque eu tenho medo da polícia, mas porque eu estou convicto de que isso é coisa certa. Essa é uma ideia de ética importante. E essa ideia está crescendo. Mais que isso, cresce uma discussão ética muito forte. Há pessoas que dizem que se perdeu a ética, eu diria não. O que estamos vivendo hoje é um certo nível de exigência maior. Condutas que eram aceitas, toleradas no passado, não são mais toleradas. Abuso moral, abuso sexual, já foram considerados absolutamente normais. Há um filme com Jack Lemmon e Shirley MacLaine, Se Meu Apartamento Falasse. Não sei, quem já viu esse filme? Não, bastante gente. Uma comédia dos anos 60 anos atrás. Bom, a sensorista, que é Shirley MacLaine, tem um caso do dono da empresa. Ela não ganha absolutamente nada com isso. Ele não dá presentes, não dá roupas, não a promove para ser diretora da empresa, não tem nada disso. Agora, você pensa, hoje seria considerado normal o dono da empresa ter um caso com a sensorista? Seria considerado abuso. É um filme sobre abuso sexual, que obviamente mostra que essa relação com o dono da empresa não é boa, mas, enfim, é uma coisa que hoje seria tratada de uma maneira muito diferente, não seria uma comédia, ou provavelmente seria um filme de denúncia muito forte contra esse abuso. Todo esse tipo de abuso existiu e foi considerado normal, considerado aceitável, e nós estamos num período que isso não é mais aceitável. O respeito ao diferente foi se tornando vital.
Eu lembro que no período entre os dois turnos da eleição de 2018, o então candidato Bolsonaro disse que ele queria que o Brasil recuasse 50 anos. E ele acrescentou, não na economia, mas nos costumes e na segurança pública. Peguemos os costumes. O que era ruim para o candidato Bolsonaro? Igualdade. Igualdade de gênero, igualdade de raça, igualdade de cor, respeito aos LGBTs. Vocês têm inúmeras declarações dele que mostram o contrário. Quando disse que preferia ter um filho gordo que ter um filho gay. Quando disse a Preta Gil, filha de Gilberto Gil, que ele não gostaria que o filho dele namorasse uma pessoa como ela, porque seus filhos foram bem educados. Então não era para os filhos dele namorarem negra. Então, vejam, todo esse preconceito surgia nessa fala com bastante clareza, bastante evidência. É assustador que tenha sido votada uma pessoa que foi tão clara no que ela pretendia do mundo, mas vejam, tudo isso vai a contrário senso de tudo que nós consideramos hoje ser ético, ser importante. É o respeito ao outro, a igualdade. Vejam, por exemplo, os casos de violência que a gente tem presenciado no Brasil, não cresceram, e muitas vezes violência de pessoas que ofendem outras simplesmente porque outra é diferente. A questão do casamento homossexual está sendo alvejado nesse momento no Congresso, por pessoas que não serão em nada prejudicadas se o casamento homossexual for preservado e querem proibir em lei, mesmo sabendo que o Supremo Tribunal vai declarar que se essa lei for votada, que é lei constitucional, como vai acontecer com o marco temporal. Então, uma provocação, uma vontade de destruir o outro muito grande. Isso é totalmente antiético. E daí eu passo ao nosso terceiro ponto. A democracia é o único regime ético no nosso dia, o único regime político ético. No passado, é comum dizer, existe a democracia, a monarquia, a aristocracia. Três regimes cuja diferença estava no número de governantes. Monarquia, todos democracia, alguns aristocracia. Um detalhe que a aristocracia é o regime que governa os melhores, os aristoi. O ariston, em grego, é o excelente, é o bom, é muito bom. Então, toda vez que a gente ouve falar em meritocracia, está no horizonte uma ideia de aristocracia. Mas é claro que a aristocracia quase sempre foi hereditária. Raras vezes houve uma aristocracia efetivamente da qualidade. O que acontece de uns séculos para cá, volta um valor que havia na antiguidade, poucos lugares, Atenas principalmente, que era o regime democrático. Um regime em que as decisões são tomadas pela maioria do povo. E esse regime democrático que houve em Atenas era a democracia direta. Ela tinha uma falha, não dava direito a voto às mulheres, aos escravos e aos estrangeiros. Estrangeiro, no caso, era o não ateniense, podia ser de Esparta, Tebas, de outra cidade grega, era tido por estrangeiro. Apenas não dava direito a voto a eles. Mas aqueles que tinham direito a voto, eles iam à praça, com uma frequência muito grande. Um historiador conta que seriam 40 reuniões da Assembleia por ano. Quer dizer, no período que a gente vai uma vez votar, o ateniense teria ido 80 vezes à praça para participar da discussão pública e votar. Então, é uma sociedade que tinha uma transparência, um nível democrático, e nunca depois voltou. Na modernidade, quando se recupera a ideia de democracia, em estados bem maiores. Então, não dá para reunir todo mundo na praça. E, além disso, para nós, a vida privada é muito importante. O grego ia à praça porque quem produzia riqueza para ele era o escravo. Então, ele estava livre, né? Não só livre de ser um homem livre, mas de ter tempo livre para ir para a praça. Agora, quando o moderno não tem todo esse tempo livre, 40 dias por ano eu ir para a praça pública votar, e são dias tirados, seja do meu trabalho, do meu negócio, da minha geração de valor, seja do meu lazer, do meu tempo com os entes queridos, tudo, que para o moderno são mais importantes do que a vida pública no passado. Então nós temos uma certa ilusão da vida pública, mas não é esse o ponto principal. De qualquer forma, a democracia nossa é representativa. Quer dizer, nós elegemos pessoas para nos representarem e essas pessoas acabam nos prestando poucas contas do que elas fazem. É um déficit da democracia moderna em relação ao antigo.
mas nós temos um ou dois superávites. O primeiro superávit são os direitos humanos. A sociedade grega não reconhece direitos humanos, não reconhece direitos que limitem o poder de Estado ou o poder da maioria. A sociedade moderna reconhece. O governo ou o legislativo não podem deliberar certas coisas que atentam aos direitos humanos. É por isso que a tentativa de ilegalizar o casamento homossexual, a tentativa de aprovar o marco temporal não devem prosperar porque vão contra a Constituição. E na Constituição brasileira nós temos uma coisa que não havia nas anteriores. A de 1988 é a primeira, os direitos humanos estão no começo. Em todas as outras, eles estavam no fim. A Constituição antes de mais nada contava como funciona o Estado, como a norte-americana. E só tem os direitos humanos como as 10 primeiras emendas. Nem estava no texto original da Constituição americana de 1787, que ainda está em vigor. A nossa Constituição deixa claro que os direitos humanos são mais importantes e que o Estado está a serviço deles. Por isso mesmo, eles são cláusulas pétreas. Eles não podem ser objeto de emendas que visem reduzi-los ou suprimi-los. Isso está também na nossa Constituição. Várias outras têm o mesmo tipo de atitude. Começa com os direitos. A portuguesa, várias constituições recentes são desse jeito. Recentes, quero dizer, 50, 60 anos para cá. Isso quer dizer também que se valoriza essa figura chamada demos. Democracia é demos, povo, cracia, poder, é o poder do povo. Mas isso não é só votar de vez em quando. Eu volto um pouquinho aos gregos. Entre os gregos, há quem defende a democracia e quem é contra ela. E é interessante ver quem é contra a democracia na Grécia. Quem a ataca diz que era o regime da ralé, é o regime dos poloi. Poloi é a palavra para poli, poliarquia, poligamia, polivalente, vários. Então, os poloi são os muitos, são os vários, são os pobres. Na verdade, a democracia é o regime que manda os pobres, dizem os inimigos dela na Grécia. Qual o perigo de mandar os pobres? É que eles vão querer confiscar os bens dos povos, são inimigos. Então, na discussão democrática na Grécia, está embutido na ideia de que os pobres querem melhorar de vida. Está embutida a ideia de um conflito de classes. É um ponto interessante, é onde podemos Hannah Arendt erra, quando ela fala da política grega. Hannah Arendt tem muita admiração pelos gregos, porque, segundo ela, eles não discutiam questões sociais na política. A política estava livre das questões sociais. Minha tese é exatamente o contrário. A política grega está atravessada pela discussão social, como a romana também. Então, lutas de classes, movimentos sociais, confronto entre os ricos e os pobres são muito frequentes. Há um episódio na história romana que é muito interessante. É quando os patrícios, ou seja, a nobreza, que manda na República Romana, se recusa a dar direitos aos mais pobres. Eles se tiram para uma das 7 colinas, que formam como o Monte Aventino, e fazem uma greve. Não querem descer. Aí é um episódio até muito engraçado. Um dos patrícios vai para lá e diz para eles: vocês não podem discutir política, gente. Eu vou explicar por quê. Vocês não são racionais. Vocês não entendem essas coisas. Então, deixem isso conosco. E um filósofo que eu gosto muito, Jacques Rancière, faz uma análise dele. Veja um paradoxo. Ele explica racionalmente para eles que eles não são racionais. Ele apela à razão deles para dizer que eles não têm razão. Isso não tem como funcionar. Mas você tem um episódio interessante em que se nega a racionalidade, se nega a humanidade plena aos pobres, porque os ricos querem mandar. E vai haver os conflitos, as guerras sociais, vai haver o grande conflito que leva ao assassinato dos irmãos Gracos, pouco antes de 100 a.C., e que depois, como Roma não resolve o problema social, a República desaparece e entra no lugar dela o Império, entre os Césares. É uma espécie de grande ditadura militar durante os últimos séculos de Roma. Então, nós temos as questões sociais em discussão. Hoje, o que nós temos? Nós temos uma democracia que emplacou, a partir do século XVIII, revoluções americana e francesa, sobretudo, não inteiramente democráticas. Nos Estados Unidos, quando se tornam independentes, eles decidem ter um ramo de poder que seja um ramo monárquico, é o presidente da República.
um ramo aristocrático, que é o Senado, um ramo democrático, que é a Câmara dos Deputados. Eles fazem, então, um regime misto, que é uma das discussões também na política clássica. Fazem isso. Só mais tarde que nós vamos ter a expansão do direito de voto. O voto, o sufrágio universal é século XX. O sufrágio das mulheres é século XX. No Brasil faz 90 anos. Foi em 1933 que pela primeira vez as mulheres votaram. Na França foi ainda depois. Foi em 1945, no fim da Segunda Guerra Mundial. Então, é recente todo esse avanço. E além desse avanço, é importante a gente ver a questão dos direitos trabalhistas, sociais. São recentes, são no século XX. Mesmo no século XX, quando Franklin Roosevelt foi eleito presidente dos Estados Unidos, depois da grande crise da Bolsa de 1929, com o país quebrado, ele votou uma série de leis sociais, salário mínimo, direitos trabalhistas, e o Supremo Tribunal derrubou todas. Ele declarava todas inconstitucionais que iriam contra a liberdade de contratação, iam contra os princípios criados pelos autores da Constituição americana, que não tinham a menor ideia de direitos trabalhistas, era uma coisa muito posterior. Era uma sociedade agrária, não era uma sociedade industrial. Finalmente, depois de um longo conflito, o Supremo aceitou as leis trabalhistas, mas vejam como foi difícil emplacar leis trabalhistas e como é difícil mantê-las. Faz 20 e 30 anos que é um trabalho constante da nossa direita para o que eles chamam de desregulamentar, flexibilizar e outras palavras bonitas, que na verdade querem dizer tirar direitos trabalhistas. E isso tudo vai acontecer. Eu lembro, não é a mesma coisa, mas é prima disso, quando na década de 90 foi o preço do pãozinho francês que a gente compra na padaria, deixou de ser tabelado. Foi festejado isso. A imprensa dizia pela primeira vez em 50 anos não está tabelado, é livre, e subiu o preço muito, né? Claro, toda vez que acontece isso, você destabela, flexibiliza, desregulamenta, o custo fica mais alto para quem é pobre e o lucro fica maior para quem é rico. Também um conflito de classes. Não estou dizendo que esses conflitos de classes vão dar na luta de classes que leva ao socialismo, que está hoje, ninguém sabe o que é, na verdade, o que seria o socialismo. Ninguém consegue definir o que seria. Mas é muito importante entender que a democracia é um regime em expansão. Ela não é apenas uma forma de governo. Ela requer pelo menos dois pontos muito importantes com os quais eu vou concluir. O primeiro são relações de trabalho mais democráticas. E não são plenamente. O patrão continua tendo muito poder sobre o funcionário dele. E requer também relações mais democráticas no mundo dos afetos, no amor, na relação com o casal, na relação de família, na relação com os filhos. Tudo isso vai expandindo, mas de forma muito desigual. Eu, que desde a infância sempre tratei meus pais de você, ainda levo um susto toda vez que vejo uma criança chamando os pais de senhor e senhora. E tem crianças pequenas que ainda são educadas assim. Enfim, sem querer entrar na intimidade das famílias, mas eu acho que é muito importante a gente estabelecer um sistema democrático que nas relações de afeto e nem sempre existe. Nós precisamos ser muito atentos a isso e penso que essa expansão é importante. Então, concluindo, o que eu procurei foi mostrar como sem a ciência nós não conseguimos fazer uma sociedade justa. E, por sua vez, é uma sociedade democrática. Uma sociedade justa só pode ser uma sociedade democrática. Não é possível ter justiça sem democracia. E não é possível ter justiça sem a justiça social. Justiça não é só, como diziam os clássicos, dar a cada um o que é seu, dar a cada um a sua propriedade. É dar a cada um o que essa pessoa merece. Isso vai além do direito de propriedade. Isso vai muito para os conteúdos que as pessoas merecem. Então, eram esses pontos que eu queria colocar para vocês como uma abertura para localizar um pouco os assuntos tão bonitos que vão ser tratados agora, sobre o eclipse, sobre os astros e tudo, e que representam um caso muito importante para vocês, ajudando as pessoas a conhecerem melhor o seu mundo e, por que não dizer, talvez outros mundos. Muito obrigado a vocês todas e todos.